Para eu falar isso hoje foi muita terapia para eu entender o que aconteceu naquele dia. Toda aquela projeção realizada em 2015 foi inevitável, era mensagem, e-mail, ali já crescendo redes sociais. Todo mundo que me abordava falava, cara, você tem que fazer um evento desse do Arnold na minha cidade. As pessoas não tinham noção muito do que acontecia e buscavam a mim como se fosse algo possível. Olha, eu quero um Arnold Conference na minha cidade, eu quero um Arnold Conference na minha cidade. E o cliente ia me entregando de bandeja os próximos passos. E em 2016, pode parecer muito distante, mas foi logo ali, nós realizamos o Arnold Conference de uma forma híbrida. Então os participantes puderam assistir o Arnold pela primeira vez em 2016, o evento presencialmente e também online. Eu lembro que fazer um online, que hoje obviamente é muito fácil falar, mas naquela época não, era uma infraestrutura gigantesca. E nós tínhamos uma sala que era transmitida ao vivo e eu lembro que eu mostrava para todo mundo pela feira, eu chegava no corredor e falava, olha aqui ó, no celular, olha, está acontecendo dentro dessa sala, como se fosse a mega novidade, e era, então todo mundo respondia da mesma forma, caraca, isso está acontecendo aqui, ao vivo. Falei, e no Brasil todo, tem quase 1000 pessoas conectadas, o quê? 1000 pessoas assistindo um congresso, eu sou do Brasil. Então, 2016, começou aqui uma projeção, para mim, de uma forma digital. Eu já atuava digital como venda, comercialização, mas começou a questão da educação online. Então eu pude já analisar e sentir com o Arnold o que eu poderia explorar desse mercado digital em 2016. Evento híbrido, então a partir daí, o contexto da pandemia só realmente exponenciou meu negócio, mas desde 2016 praticamente todos os meus eventos tornaram-se híbridos, o que foi comum em 2020 e 2021 na pandemia, para mim já acontecia desde 2016. Mas a edição especial, ela cada vez mais trazia mais a atenção dos grandes convidados. Então a gente fizemos um coquetel, recebemos a Sandra de Sá, o coquetel, as grandes empresários participavam do coquetel do Golden. O Golden começou a ser formado em 2015, em 2016 já tinha um corpo de mentoria, antes eram só convidados especiais. Então 2016 ele entra na minha estrutura, da minha profissão, da minha carreira, do meu negócio, empreendedorismo, como uma visão de futuro para o mercado digital. Foi quando eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade e ataque de pânico. Para eu falar isso hoje foi muita terapia para eu entender o que aconteceu naquele dia. Mas em 2016 eu trouxe muitos módulos, muitas salas, muitas plenárias, o que é o contexto do evento hoje. Não só nutrição esportiva, nutrição clínica, mas fizemos a parceria com a Valéria Pascoal, tinha parceria com a Aline Schneider da parte de estética, medicina esportiva, a gente tinha múltiplas plenárias. E eu lembro que na sexta-feira de manhã eu iria abrir a sala que a gente tinha feito em parceria com a AVP. E na semana, na viagem para ir até o Rio de Janeiro, eu comecei a sentir esse desconforto do pânico, porque eu não sabia o que era. Perna trêmula, coração acelerado. Na quinta-feira antecedente à abertura do evento, eu fiquei trancado num quarto sem conseguir sair. E eu escondia isso do Daniel, do time da produção, de tudo que está acontecendo, mas escondia não, estou ocupado fazendo alguma coisa. Mas eu simplesmente não conseguia sair do quarto. Eu ligava para eles, trocava de roupa, eu mudava tudo e na hora de sair do quarto eu tinha pânico, eu simplesmente travava. O Daniel foi até o quarto para ver se eu estava bem, o que está acontecendo, me acalmou. E eu simplesmente estava morrendo de medo de morrer, que é uma das coisas que o transtorno do pânico faz. Eu falei com ele, eu estou sentindo taquicardia, estou morrendo, não vou sair daqui, estou morrendo, quero voltar para casa. Ele, não, calma, o Daniel sempre muito calmo, conversando comigo, me conscientizando. E algumas coisas, às vezes, a fisiologia do corpo voltar, baixava, tomava banho e parecia que estava tranquilo. Eu tomava um banho, arrumava, na hora que eu ia sair, o coração disparava. Eu não conseguia sair do quarto na quinta-feira. Dormi,
Não lembro como foi a noite de sono, mas na sexta-feira de manhã eu mandei uma mensagem pro Daniel. Falei, olha, a Valéria Pascoal vai estar lá, você pede para ela abrir a sala, ela é a líder, né? Ela pode abrir. Eu tô sem condições, não consigo ir no evento. E de roupa, pronta para ir pro evento. Eu dei o comando para ele, mas fiquei com aquilo na cabeça. E como um ato de coragem, eu não sei como foi, mas eu simplesmente falei, quer saber? Se eu tô sentindo que eu vou morrer, se eu tiver que morrer, que eu morro em exercício. Eu te falo que eu me visualizei espatifado no chão lá do Rio Centro. Eu falei, tô se infartando, eu tô morrendo. E o que me impedia de ir é que eu me visualizava espatifado no chão do Rio Centro. E num ato de coragem eu consegui sair do quarto. E eu juro que inclusive eu andei a passos firmes, a passos rápidos. E chegando lá, aluno, professor, minha cabeça foi descansando. Eu consegui executar tudo de uma forma tranquila. Mas até o final do evento eu fiquei em observação. Daniel toda hora, e aí, tá tudo bem? Não lembro se isso chegou até a Lorena. Mas depois dali, fui buscar terapia, entender tudo aquilo. Você teve transtorno de ansiedade. Mas, nossa, aquilo literalmente, graças a Deus não aconteceu nada, mas aquilo me matava por dentro. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia que era transtorno de ansiedade. Não sabia que os sintomas eram aqueles. Eu só imaginava eu morrendo. Não é uma história triste, porque eu vivi coisas maravilhosas naquele Arnold de 2016. No momento que a gente tinha lá com o Marcos Mion, o Arnold Schwarzenegger, eu lembro que o José Aldo, o lutador, ele foi até o evento, ele foi convidado lá para participar. E ele estava ali também na fila da frente, conversando, assistindo o Arnold Schwarzenegger, e depois o Arnold viu ele e queria conversar com ele. Eu tive a oportunidade, uma cena muito inusitada, de traduzir a conversa do José Aldo com o Arnold Schwarzenegger, e o Arnold falando que era um grande fã do Aldo, e eu falava que era grande fã do Aldo, traduzindo tudo. Só que aí o José Aldo, à medida que o Arnold falava, e o José Aldo, ele tinha, acho que acabado de perder pro Conor McGregor, alguma coisa assim. Aí o José Aldo todo feliz de estar ali com o Arnold, mas o Arnold falava, sou seu fã, não sei o que ele é, mas ele... O José Aldo falava assim, mas ele sentou na torcida do Conor. E eu não traduzia algumas coisas, né? Falei, não vou traduzir isso que ele está falando. Mas tinha um caso, acho que a mulher do Arnold era fisioterapeuta do José Aldo, mas o Arnold, ele falava claramente coisas de fatos da carreira do José Aldo que eram claro que o Arnold admirava o José Aldo. E eu pude traduzir aquela conversa, então foi muito prazeroso. Nesse evento, a Lorena estava lá com a Carol com 1 ano, e a gente doido para poder fazer uma foto da Carol com o Arnold, e naquela cena de criança, assim, a gente, vamos lá, paizão, né? Minha filha quer tirar uma foto com você. E, nossa, a Carol deu um trabalho no bastidor, ela só chorava. A Lorena pegou um pedaço de pão, tentou dar para ela, para poder acalmar ela ali naquele momento, mas não adianta, a foto da Carol com o Arnold é a Carol aos berros, eu e a Lorena tentando sorrir e um pedaço de pão na mão, assim. Então, se você for olhar todo o contexto do evento, a gente não pode olhar ele como uma fotografia. Na quinta-feira, não conseguindo sair de um quarto. A gente tem que olhar como um filme, porque aquele evento, aquela edição foi maravilhosa. Foi a última edição que a gente realizou no Rio de Janeiro, foi uma das mais cheias que nós fizemos por capacidade, e aí, mais uma vez, aquele desafio, né? A incerteza. Nossa, 2017 vai ser em São Paulo, é uma grande cidade, mas a cultura do Rio de Janeiro tinha abraçado o Arnold Conference, o Arnold Classic, que se chamava naquela época. Então, mais uma vez, um novo Arnold com um novo desafio e uma nova missão, e a gente ali, junto com o Exterminador do Futuro. Então foi uma edição maravilhosa. E essa mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, assim, mudou mais uma vez o ciclo do Arnold Conference, porque a gente teve que adaptar o evento para uma nova realidade. E aí você não tem ideia de como foi a dificuldade e as novidades que tivemos que fazer para a nova edição.